por falar em ponte, nós vamos falar sobre BR-386. Tivemos muitos problemas com a ponte do Rio Taquari, com a ponte seca, com a estrada que foi levada, porque aqui, né, entre Lajeado e Estrela, a água passou por cima da ponte, diferente do que falou o prefeito de Travesseiro, nessa ponte que foi levada parte dela mesmo sem a água passar por cima. E a gente tem obras, a gente tem mudanças, inclusive aí em relação ao fluxo de veículos, agora com novidades desde ontem, o tempo até atrapalhou um pouco, mas temos novidades sobre o viaduto da ferrovia ali no lado de Estrela, a obra aqui no viaduto da Pasqualini, que também me parece estar indo para a etapa final, e vamos atualizar os prazos também sobre as obras, seja da terceira faixa entre Lajeado e Estrela, nos 5 quilômetros, e seja nos 20 quilômetros entre Lajeado e Marques de Souza para a duplicação. Para falar sobre o tema, estamos em contato com a gerente de engenharia da CCR Via Sul, a Letícia de Rezende. Tudo bem, Letícia? Bom dia. Acho que o microfone não está ligado, Letícia. Desculpa, Ricardo. Perfeito, Desculpa. Agora sim. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Bom, Letícia, o que a gente pode trazer como novidades, atualizações sobre a 386, essa rodovia que é tão importante? Claro que o cenário já é bem mais tranquilo do que já foi. Nós não temos mais aquela tranqueira tradicional, né, de filas para ambos os lados. É em um ou outro momento, porque as obras ainda acontecem, né? Mas o que a gente pode atualizar em relação às obras que estão sendo feitas? O que está mais próximo de ser entregue e ser finalizado também para a comunidade? Sim, bom, nós estamos aí, né, há um ano da enchente de maio, que aconteceu, infelizmente, no ano passado, mas estamos na reta final das nossas obras, né, e estamos com quase que em torno de 96% de conclusão das obras da duplicação do trecho entre Marques e Lajeado, e mais ou menos 90% do trecho da faixa adicional, da terceira faixa, entre Lajeado e Estrela. Né, são obras que estão, como eu disse, na reta final, e mais ou menos pelo nosso cronograma, esperamos entregar ambas as obras em outubro agora desse ano, 100% concluídas. Nós temos entregas parciais que estão previstas, várias entregas parciais que devemos fazer nesse intervalo até outubro. Né? Como você disse, o principal impacto, o grande impacto, acho que o grande transtorno, ele já passou. Nós teremos intervenções pontuais, bloqueios pontuais que estão acontecendo, vocês veem, né, nesse trajeto, algumas faixas estão interditadas, mas não impactam como já aconteceu nesse período. Né? Nós não temos mais grandes congestionamentos e esperamos que não ocorram mais até a conclusão final das obras. Agora, né, para a próxima semana, a gente está aguardando a chuva passar, a gente vai ter o desvio, né, o próximo desvio que está planejado é o desvio ali do viaduto da ferrovia. Né? Nós precisamos fazer uma intervenção, um reforço na ponte norte, que é a ampliação da capacidade, né, de peso daquela ponte. Hoje ela está dimensionada para um veículo de trem tipo, que a gente chama de 36 toneladas, e nós precisamos adequá-la para 45 toneladas. E para isso a gente precisa interditar uma das faixas, duas faixas, na verdade, a faixa 1 e a faixa 2, a gente vai trabalhar nessa estrutura e vai liberar a faixa 3, que é o alargamento que já foi feito. O fluxo vai continuar em 2 faixas para cada sentido, portanto, não haverá uma perda, né, da capacidade do tráfego. Por isso, a gente não espera grandes transtornos. O tráfego deve passar em 2 faixas sul, e uma das faixas norte ela vai ser transferida para o viaduto da pista sul. Então, uma das faixas vai passar na pista sul e a outra na pista norte. Né? Portanto, essa é a próxima intervenção ali no tráfego da região que a gente está prevendo para esse momento agora. Estava previsto para ontem, né, Letícia? Né, também. E aí a chuva atrapalhou. Agora nós não temos mais muita previsão de chuva, né? Daqui a pouco, a partir de hoje, já começa a limpar, já não chove mais aqui em Lajeado. Isso, pelo que você falou, fica para a semana que vem. Amanhã não, então, ou no final de semana não deve acontecer essa mudança?
Se amanhã tiver sol, sim, devemos tentar implementar amanhã, sim. Esperamos que, se o tempo colaborar, a gente vai implementar essa mudança, sim. Bom, você destacou que ambas as obras, tanto a duplicação Lajada Marques como a terceira faixa Lajada Estrela, né, com percentuais diferentes aí de conclusão, mas ambas agora ficam para outubro, porque na última conversa que tivemos, né, com representantes da CCR, a ideia era que ficasse até para outubro, novembro, a questão da duplicação, mas que a Lajada Estrela ficaria pronto já antes, lá para julho ou agosto. Então agora mudou todas, as obras devem ser entregues em outubro. O porquê dessa mudança do cronograma? Não, mantemos sim a faixa adicional entre Lajeado e Estrela, nós conseguimos, vamos tentar manter sim para agosto. Outubro permanece, né, como eu falei até na última conversa que tivemos, permanece outubro por conta do trecho ali do Terra Armada, né, aquela obra de arte, que é uma obra complicada, essa sim permanece para outubro, mas a faixa adicional, que é a terceira faixa entre Lajeado e Estrela, mantemos o nosso cronograma para agosto, com as entregas, algumas entregas parciais para antecipadas, né, durante esse período. Por exemplo, o trevo da PRF, a gente deve estar concluindo no final de junho, primeira quinzena de julho. A gente hoje está concretando as alas, a gente vai fazer o reaterro ali das alas e depois deve fazer a liberação para possibilitar ali já o retorno para o bairro Conventos, que hoje está sendo feito lá no viaduto do Arnoldo Scherer. Então, já para o início de julho, ele deve já retornar, já possibilitar o retorno ali no trevo da PRF, né, no novo viaduto da PRF, para voltar a poder acessar ali pela frente do posto, onde é o acesso, né, normal dele. Então, esse viaduto já deve estar sendo concluído no final do próximo mês, início do seguinte. Essa é uma entrega que a gente deve estar fazendo antes, assim como também a Pasqualine, a gente deve estar também terminando agora, só falta um pequeno trecho ali da laje de transição para fazer a conclusão, que agora também no início de junho também a gente vai liberar 100% o viaduto da Pasqualine, sem mais nenhuma intervenção. Então, dentro do nosso cronograma, existem algumas entregas parciais que vão acontecer antes de agosto, que é a conclusão da faixa adicional total. Só retomando um pouquinho esse detalhe da terra armada, seria em que ponto? É no viaduto? A Terra Armada é o primeiro viaduto ali, aquele depois da 130, que a gente está reconstruindo, né? Aquele que a gente teve por razões técnicas, né? Alguns problemas construtivos, né? Sérios problemas construtivos, na verdade, que a gente teve ali, que a gente teve que fazer o desmanche dele, né? A gente desmanchou, a gente teve um problema de um canal de drenagem também, que ali, uma parcela dele, né? Uma parte dele veio colapsar, e hoje a gente está reconstruindo. Ele previa-se inicialmente ele ficar aberto, ele funcionar aberto. Hoje a gente fez uma alteração de projeto e ele vai ser totalmente fechado, né? Nós estamos colocando aduelas, então agora o funcionamento dele vai ser totalmente fechado. Hoje a gente já está com 85% mais ou menos das aduelas lançadas lá, e isso interferiu, o colapso desse canal interferiu na fundação do aterro do viaduto, né, dessa obra. Então, a gente teve que desmanchar uma boa parte dela, uma grande parte dela, e recomeçar. Então, essa é a obra que acabou impactando mais no nosso cronograma. Por isso, é a obra que vai ficar por último, né, a obra que a gente chama que está no caminho crítico do nosso cronograma. Ali no bairro Montanha, né? Inclusive tinha problemas de alagamentos, né? Isso também vai ser solucionado com a conclusão dessa obra. Você fala em 85% das arruelas lançadas. Isso significa 85% da obra concluída ou, em termos de obra total, é o percentual menor? Em termos de obra total, a gente tem mais ou menos uns 70% de obra concluída ali. Mas agora foi indo bem. 85% eu digo o lançamento dos canais, que a gente chama de aduelas, são os canais os anéis de drenagem ali que a gente vai encaixando um no outro, que formam aquela tubulação ali que vai ser
por onde a água é conduzida, né, e encaixada na drenagem, a jusante, ela é encaixada, no final dela, ela é encaixada na rede de drenagem municipal, né. Perfeito. E está andando bem essa obra, não teve nenhum outro contratempo? Não, agora nós temos já um projeto definitivo, a gente teve que fazer algumas alterações de projeto, alguns contratempos, mas hoje ela tá dentro do cronograma, ela está andando perfeitamente bem, esperamos, como eu disse, concluir em outubro. Estamos conversando com Letícia de Rezende, gerente de engenharia da CCR ViaSul. Uma outra obra que tem chamado a atenção, até porque a gente tem diversas lives, câmeras mostrando aí o trânsito, né, da BR-386, a gente até vai compartilhar a imagem ali da Nexul, por exemplo, que mostra vários cones, que mostra ali essa parte do Arroio Boa Vista, que mostra também lá o viaduto da Via Férrea, que foi citado pela Letícia, mas embaixo da ponte do Rio Taquari está sendo construído esse contorno, né, Letícia? Eu gostaria que, se possível, você falasse um pouco melhor sobre esse contorno, esse acesso que vai ser para Colinas, porque até então as pessoas têm que ir quase até a Estrela, depois voltar, fazer uma volta grande para chegar a Colinas. Isso vai ser uma obra que também estava prevista nesse edital, nesse leilão, e que vai ser de grande facilidade, né, para as pessoas saírem da rodovia e ingressarem na 129 ou vice-versa. Sim, ali está previsto um dispositivo, né, que a gente chama um dispositivo tipo Parco, que vai permitir de forma segura, né, o acesso para a RS 129, né, para o bairro de Colinas. Sim, é uma obra que hoje ela está ela está previsto um retorno sob o Rio Taquari. A gente tem uma contenção significativa para executar ali. São vários grampos que a gente chama, são uma ancoragem ali sob o Rio Taquari. Ela está com cerca de 70% também concluída. Também é uma obra que está dentro do cronograma prevista, está andando conforme previsto no nosso cronograma, e vamos entregar ela até agosto também, junto com as obras da faixa adicional. Aquele dispositivo vai ser entregue junto com a faixa adicional. Tem uma pergunta de ouvinte pedindo para, se possível, vistoriar o asfalto próximo à ponte do Taquari e do Boa Vista, asfalto cheio de buracos. Ele, inclusive, relata que hoje algumas pessoas tiveram problemas de pneus estourados nos seus veículos. Próximo à ponte do Taquari e Boa Vista. Isso. Eu vou comunicar as equipes para darem uma verificada no local. Não tem informações nesse momento, mas nós vamos solicitar a verificação. Okay. Letícia, chega uma outra questão também, não sei se está na tua alçada, mas daqui a pouco tem informações aí circulando na parte interna do grupo da CCR, da Polícia Rodoviária Federal, que é uma possibilidade de mobilização dos agricultores amanhã. Até tem o ouvinte, o Leandro Neinas, ele diz: gostaria de saber se amanhã de manhã existe previsão de mobilização de agricultores de Estrela para Porto Alegre. Ele até diz que participa de um grupo folclórico, tem voo marcado com 50 pessoas para amanhã. Né? Então, tem alguma informação de bastidores ou que vocês estão trabalhando até para quem precisar sair e pegar esse trecho da BR-386 de paralisação? Não sei se os manifestantes costumam fazer o aviso para vocês ou para a PRF, né? Mas até para a gente tentar já organizar para quem vai precisar utilizar essa rodovia. Olha, Ricardo, eu não tenho essa informação. Nós, na área de engenharia, não recebemos, não tenho essa informação para te passar no momento. Não recebi esse comunicado. A gente vai tentar buscar até com a Polícia Rodoviária Federal, até respondendo para o ouvinte, a gente sabe de mobilizações que estão marcadas aí para Venâncio e Santa Cruz, aqui mais próximo da nossa região, na RSC 287, seriam rodovias estaduais, né? A gente não tem informações por enquanto da BR-386, mas se alguém estiver nos acompanhando, se tiver outras informações, a gente vai também buscar ampliar, talvez nem se confirme essa manifestação, porque está acontecendo também uma mobilização aí do governo estadual, querendo ajudar a dívida dos agricultores junto ao Ministério da Agricultura. Bom, Letícia, outras obras, outros avisos importantes em relação à BR-386, né? Falamos de vários viadutos, de várias obras de arte, mas outras informações aí que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. Acho que é importante falar também, né, que nós temos a duplicação dos próximos segmentos, que entre Soledade, Fontoura Xavier e Tio Hugo e Soledade,
são dois trechos que também as obras estão avançando. A gente tem hoje 68% do trecho concluído entre Soledade e Fontoura, e cerca de 25% hoje do trecho concluído entre Tiúgo e Soledade. São mais 50 quilômetros de duplicação, representa um desenvolvimento importante para o nosso estado também, a complementação dessa duplicação da BR-386, que são trechos que estão em avanço e seguem de acordo com o nosso cronograma. A previsão de conclusão desses trechos entre Soledade e Fontoura é dezembro de 2025, e entre Tiúgo e Soledade é no primeiro semestre de 2026. Né, e esperamos também entregar mais essas obras. Também teremos entregas parciais, né, de duplicação dentro desses 50 quilômetros, que também serão informadas, serão anunciadas em breve. Seria praticamente um sonho, né? A gente tantas obras assim entregues nesse ano. Então, pelo que a Letícia está falando, Soledade e Fontoura, 68% e também entregue nesse ano, em dezembro. Então, de agosto, outubro, dezembro, nós teremos muitas duplicações e terceiras faixas, entre Lajeado e Estrela, entre Lajeado e Marques de Souza, e também Soledade a Fontoura Xavier. Isso. Temos também, acho importante falar, dos dois dispositivos de Nova Santa Rita, que são dois viadutos importantes que estão sendo executados, porque hoje nós temos duas rotatórias em nível, né? E sempre cruzamentos em nível são cruzamentos que representam muita insegurança, são trechos que podem ocasionar acidentes, e hoje a gente está executando dois viadutos que vão trazer muito mais segurança para os nossos clientes nesses dois locais. Então, também são duas obras importantes. A previsão desses dois viadutos, um é em junho, metade do ano que vem, e o outro é para o início de 2027. Também são duas obras ali, no início da BR-386, né, em Nova Santa Rita. Também são duas obras que a gente está investindo cerca de 100 milhões de reais, que também representam aí um investimento importante da nossa empresa. Ouvinte aqui pergunta também, Letícia, se você tem acompanhado as movimentações de algumas lideranças relacionadas à construção de uma nova ponte sobre o Taquari, mesmo não fazendo parte, né, claro, do escopo contratual da CCR, mas sendo ela você sendo uma especialista em obras rodoviárias, como avalia se tecnicamente e economicamente é viável a evolução deste projeto, ligando Estrela a Cruzeiro do Sul, ou algum outro tipo de obra prevista? Quem faz essa pergunta é o Vlad Martinez, nosso ouvinte aqui acompanhando a programação. Não, como ainda não, né, como não faz parte, né, do nosso contrato, ainda não foi demandado para a nossa concessão esse estudo específico, eu não fiz nenhuma avaliação nesse sentido. Tá bem, Letícia. Obrigado aí pela tua participação. Um bom trabalho pela frente e um ótimo final de semana. Eu agradeço. Bom dia. Letícia de Rezende, engenheira da CCR Via Sul. É sempre bom a gente falar de prazos, né? Por vezes, os prazos são até antecipados, em outros momentos eles acabam sendo postergados, mas ela falou em obras importantes já sendo entregues em agosto, mas finalizadas então até outubro, tanto a duplicação Lajeado Marques de Souza, 96% das obras concluídas segundo ela, nesse trecho, duplicação Lajeado Marques, e a terceira faixa Lajeado Estrela estão em 90% concluídas, e algumas obras já sendo entregues em agosto, e a conclusão total também para outubro, pelo que ela falou. Soledade, Fontoura Xavier não é tanto aqui, né, na nossa região do Vale do Taquari, mas quem viaja sabe que também tem bastante obra acontecendo por lá, e olha como está andando rápido, 68% já é a previsão de conclusão em dezembro de 2025. Olha, confirmando tudo isso, dezembro de 25 vai ser um espetáculo, hein? Com tanta melhoria aí e menos cones também na estrada. Ela citou do viaduto de Nova Santa Rita, certamente o pessoal que vai para Porto Alegre sabe do ponto que ela está falando, tem até controladores de velocidade ali. Também é um ponto que volta e meia tem acidente, é muito veículo cruzando a rodovia, e eu quero até fazer um elogio aqui, né, algo que estava previsto no leilão, mas foi
realizado pela CCR, aquele viaduto que foi construído ali no acesso a Montenegro. Olha, ali algum acidente já aconteceu, por mais que tinha que atravessar um trecho curto ali, era 2 faixas apenas, mas volta e meia tinha aquela possibilidade de um tá atravessando, pega uma noite com neblina, com chuva, complica de visibilidade e dava muito acidente. Então agora não tem mais esse risco, porque quem vai Lajeado, Porto Alegre ou Porto Alegre, Lajeado passa por baixo desse viaduto e quem vai ingressar para as rodovias ali, vai para Montenegro, por exemplo, pega e passa por cima da 386. Isso é segurança, isso é qualidade e é o que a gente mais espera e outras obras que estão sendo feitas nesse sentido, assim como ali no viaduto de Nova Santa Rita, por exemplo.